Fala galera tricolor, saudações tricolores, Matheus Benet na área. E afinal de contas, qual será a escalação do nosso Flusão pro duelo contra o Ceará, que acontece na próxima quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 19 horas da noite no Maracanã, e é partida atrasada aí da rodada 12 do Brasileirão de 2025. O técnico Luiz Zubeldia vai fazer alguma alteração de esquema, alguma alteração de peças? Bora conferir o provável Fluminense para essa partida. E para essa partida contra o Ceará, galera tricolor, para início de conversa devemos ter no nosso gol Fábio, o nosso paredão. Já na nossa zaga, por sua vez, devemos ter o retorno do Freitas após cumprir suspensão na vitória do Flusão contra o Internacional. E ao seu lado, uma dúvida entre Thiago Silva e Ignacio. Ah, mas Matheus, por que essa dúvida? O Thiago Silva não é o titular? Sim, galera, o Thiago Silva é o titular da posição ao lado do Freitas. Entretanto, conforme a gente tá careca de saber, quando o Fluminense começa a entrar numa bateria de jogos consecutivos, o Thiago Silva geralmente acaba sendo preservado por conta de controle de carga, por se tratar de um jogador já com a idade mais avançada. Então, logo assim, há possibilidade do Zubeldia ir a campo nesse jogo contra o Ceará com uma zaga formada entre Ignacio e Freitas, galera tricolor. Há essa possibilidade. Já na lateral esquerda devemos ter o René. Na direita, o Samuel Xavier ou o Guga. Sim, galera tricolor, o Guga pode ser que comece essa partida, haja vista que, conforme a gente sabe, o Samuel Xavier, assim como o Thiago Silva, é um jogador com a idade mais avançada, e o Samuel Xavier também, quando o Fluminense começa numa bateria de jogos consecutivos, também acaba sendo preservado por conta de controle de carga. Então, logo assim, há a possibilidade do Samuel Xavier não começar como titular nesse jogo e o Guga começar na sua vaga por conta do controle de carga. No meio de campo do nosso Flusão devemos ter novamente 2 volantes e um meia armador, sendo os volantes o Martinelli retornando após ter sido poupado no último jogo por conta de controle de carga. E já ao seu lado, uma dúvida, galera tricolor, entre Hércules e Facundo Bernal. Haja vista que, se a gente parar para pensar dos homens de meio de campo do Fluminense, o Lúcio Acosta já foi preservado para controle de carga, o Martinelli já foi preservado para controle de carga e o Hércules ainda não foi preservado para controle de carga. Então há sim a possibilidade de nessa partida o Hércules ser preservado por conta de controle de carga e logo assim na ocasião o Zubeldia optar por começar com o Facundo Bernal ao lado do Martinelli, formando a dupla de volantes do nosso Flusão, até porque o Facundo Bernal foi bastante elogiado na entrevista coletiva do Zubeldia na vitória do Flusão contra o Internacional. Então, sim, há essa possibilidade do Hércules ser preservado também. O meia, por sua vez, deve ser o Lúcio Acosta. Já nas pontas devemos ter, pelo lado esquerdo, o Kevin Serna, pelo lado direito, o Augustin Canóbio, e centralizado no nosso ataque, fazendo a camisa número 9, o Germancano ou o JK. Isso mesmo, senhoras e senhores. Haja vista que o próprio Zubeldia, na entrevista coletiva da nossa vitória contra o Internacional, afirmou que a camisa número 9 do Fluminense, a função de centroavante do Fluminense, não tem um titular fixo. E de que, de acordo com as partidas, Germancano ou JK podem ser escalados aí para fazer a camisa número 9, de acordo com a leitura dele de jogo do adversário. Até porque ele disse que fez a leitura de que o jogo contra o Internacional era mais jogo para o JK. Então, logo assim, pode ser que contra o Ceará, o Zubeldia faça a leitura dele de jogo de que o Germancano se encaixa melhor
para enfrentar o Ceará do que o JK. E bom, meus amigos e minhas amigas tricolores, esse é o provável Fluminense para o duelo atrasado contra o Ceará na próxima quarta-feira no Maracanã. Duelo esse que é muito importante que o Fluminense faça o seu dever de casa, que o Fluminense vença. Haja vista que se o Fluminense vencer esse duelo, ele vai a 47 pontos. E indo a 47 pontos, o Fluminense iguala os mesmos 47 pontos que tem o Botafogo, atual sexto colocado do Brasileirão. Entretanto, o Fluminense, nos critérios de desempate, por caso acabe conseguindo vencer o Ceará, vai a 14 vitórias contra 13 vitórias do Botafogo e logo assim chegaria ao G6 do Brasileirão por si. Então logo assim é muito, mas muito importante de fato que o Fluminense entre nesse duelo contra o Ceará super focado, assim como entrou no duelo contra o Internacional. É agora ou nunca. O G6 está se apresentando pro Fluminense. A oportunidade pintou agora para valer do nosso Flusão entrar no G6. Então logo assim o Fluminense não pode desperdiçar por nada essa oportunidade. Tem que fazer o seu dever de casa contra o Ceará para entrar logo de vez no G6 do Brasileirão. Mas e você, torcedor tricolor? O que você achou desse provável Fluminense pro duelo contra o Ceará? Você faria alguma alteração? Ou você gostou desse provável Fluminense? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários também a opinião de vocês, fechou? E esse é o vídeo de hoje, galera tricolor, trazendo para vocês o provável Flusão para a nossa próxima partida. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos do nosso Flusão. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada!